Esse garoto apanha todo santo dia. Ele não tem pai pra proteger ele. E aqueles moleques são cruéis. Eles batem nele tão feio que todo dia ele volta pra mãe. Mal conseguindo andar, ela consola e cuida dele do jeito que dá. Mas isso se repete de novo e de novo, até que um dia só bater nesse pobre garoto não é mais o bastante. Eles trazem agulhas envenenadas. Enquanto um garoto grandalhão empurra ele pro chão pra ele não se mexer, outro vai lá e fere ele. O veneno se espalha na hora pelo corpo dele e os olhos dele ficam cheios de sangue. Aí eles só largam ele lá pra morrer no meio do nada. O nosso garoto não consegue dizer quanto tempo passou. Começa a cair um temporal, mas ele ainda não consegue se mexer. Ele sente a morte chegando, mas lembrando da mãe, ele simplesmente não consegue desistir. Quem protegeria ela? Então ele implora aos céus por pouca coisa. Só força pra proteger a mãe e viver uma vida normal. De repente, com um estrondo de trovão, uma espada cai bem na frente dele. E estranhamente, ela parece totalmente familiar. Ele junta toda a força que ainda tem e agarra o punho. Uma enxurrada de memórias invade a mente dele. Essa mesma espada já foi dele na vida passada. Ele treinou com ela por 100 anos seguidos e dominou cada movimento até o nível de um verdadeiro deus da espada. E agora que ele lembrou de tudo e recuperou os poderes de antes, ele finalmente vai conseguir viver uma vida normal. Na manhã seguinte, a mãe corre até o nosso protagonista, perguntando pra onde ele acha que tá indo depois de chegar tão machucado ontem. Em vez de desanimar, ele diz pra ela não se preocupar e garante que nada de ruim vai acontecer. Ele sorri e acena pra ela, prometendo que vai voltar. Enquanto isso, encostado numa árvore, o valentão se pergunta se Ian tá evitando eles hoje. Outro valentão responde que eles bateram nele bem feio, então ele provavelmente não quer que a mãe veja ele naquele estado. O primeiro valentão ri, dizendo que se ele aparecer, eles vão bater nele até cansar, e se ele não aparecer, vão juntar os moleques pra zoar ele. Nisso, o outro valentão vira e anuncia: "O nosso garoto tá vindo." Ryan pula da árvore, lembrando ele que ele tá muito atrasado, e ela achou que ele não ia aparecer. O nosso herói encara eles com uma expressão vazia. O valentão se aproxima, dizendo que Yong deve ter passado por poucas e boas, mas pergunta por que ele parece ileso. O cara banca o todo confiante, dizendo que isso não vai machucar ele. Moon-chan e os outros valentões ficam impressionados com a audácia dele. Em resposta, Jong-il range os dentes de raiva, sugerindo que ele precisa de uma compressa quente. Ele começa a girar o punho, pronto pra brigar. Pra surpresa de todos, o nosso garoto agradece ao Jong-il. Quando ela ouve o nome dela, ela interrompe ele e bate palmas, com as bochechas quase corando. Ela pergunta qual é a ocasião e por que Yong tá chamando eles pelos nomes hoje. Logo, as palavras dela ficam maldosas quando ela questiona se o veneno de ontem não foi suficiente e se eles deviam dobrar a dose. Jong-il fica com raiva e grita, perguntando por que o nosso herói não tá prestando atenção na pessoa na frente dele. Ele levanta a mão pra dar um soco no nosso garoto, mas num instante Yong põe a mão no rosto dele e arrebenta ele no chão. Os outros valentões ficam de boca aberta. Com a força, o impacto cria uma enorme cratera no chão. Eles se perguntam como Jong-il caiu com um único golpe. Pelo que Rayong sabe, Yamyang era pra não ter treino nenhum em artes marciais. Moon-chan também se preocupa, dizendo que não sabe o que aconteceu. O nosso garoto acredita que não existe motivo pra ele não conseguir fazer o que eles conseguem. Aí ele lembra eles de que estão participando da competição pelo cargo de líder do clã e pergunta se eles pretendem entrar com as habilidades que têm hoje. O nosso herói começa a caminhar na direção deles, soltando uma aura tão forte que até os valentões ficam com medo. Moon-chan range os dentes, pensando que Yong parece uma pessoa completamente diferente de um dia pro outro. Mesmo assim, ele diz pra si mesmo pra se acalmar, achando que Jong-il só foi pego de surpresa. Ele se convence de que, depois de treinar por anos, eles não vão perder pra alguém como ele. Com um rugido, Moon-chan grita um desafio. Salta no ar com a faca e dispara pra cima do nosso protagonista. Só que no meio do salto, o nosso herói pega a mão dele quebrando a arma. Ele declara que, se o nível dos participantes é esse, a disputa pelo líder do clã tá praticamente decidida. Por fim, o nosso garoto torce a mão de Moon-chan, derrotando ele por completo. O Salão do Veneno Oculto, que antes era a sede do líder do clã, agora serve como sala do Conselho dos Anciãos. Um ancião se dirige à Assembleia. Já que todo mundo se reuniu, a reunião deve começar. Ele comenta que os participantes da próxima competição de jovem líder do clã parecem já ter sido definidos. Por causa disso, ele propõe uma decisão final sobre a participação de Tang Yongyang, o filho da Fênix do Veneno. Embora Yong não tenha anunciado oficialmente a participação, é bem conhecido que as outras crianças bateram nele abertamente. Sem contar que ele não mostrou conquista nenhuma, por isso ele assume que não deve haver objeção em excluir ele. Só que um membro argumenta que excluir o nosso protagonista, que carrega o sangue do líder anterior, pode levantar dúvidas sobre a legitimidade das próximas competições. O ancião reconhece a preocupação, mas insiste que seria um problema maior se alguém sem habilidade baixasse o nível da competição. Mesmo que o nosso herói tenha o sangue do líder anterior,
Hoje ele não passa de um peso. Nessa hora, a porta se escancara, chocando todo mundo. O nosso garoto entra, arrastando Tang Yong-haeyong atrás dele. Os anciãos exigem saber o que ele tá fazendo. Yanong apresenta a Haeyong ferida, com o olho totalmente vermelho, um sinal claro de que ela foi envenenada. Quando pedem uma explicação, ele revela que sabe muito bem o que fez. Os membros ficam horrorizados ao ver essa cena sem precedentes. O garoto deixa claro que aguentou opressão no clã Tang tempo demais e que não pretende aguentar mais nada. Em resposta, um membro grita, perguntando como ele pôde ferir uma criança que está participando da competição. Outro reforça que ferir um competidor é um crime grave. Mas pro nosso garoto, ele sabe perfeitamente as regras da família. Então ele questiona se existe algum problema numa luta entre participantes. O ancião exige esclarecimentos, perguntando se ele realmente pretende participar. Yan, porém, acredita que as ações dele já são prova suficiente. Ele sugere que eles chequem o pátio aberto lá fora, onde Munshan e Jandiu, que viviam intimidando ele, estão caídos. Ele só seguiu a regra da família, retribuindo bondade em dobro e vingança 10 vezes. Depois que ele fala, o silêncio toma o salão. O ancião fecha o punho de raiva, mas no fim reconhece que Yong-yong provou o valor dele. Outros membros protestam, dizendo que ele está se aproveitando das regras e colocando os outros em risco. Mesmo assim, o ancião levanta a mão, calando todos. Ele declara que Yong-yong vai participar. Eles não têm direito de barrar uma criança qualificada. Ainda assim, ele avisa que espera que a confiança de Yong-yong combine com a habilidade dele. Porque se ele não virar o jovem líder do clã, ele vai pagar pelo que aconteceu hoje. Mais tarde, Yong-yong conta tudo pra mãe dele. Ela fica tensa, perguntando como ele pôde fazer uma coisa dessas, mas ele explica que era necessário. Ela percebe, pelo tom decidido dele, que isso não foi só um impulso. Pensando no nome dele, Myung, que significa sobreviver o máximo possível, ela reconhece que achava que ele ainda era uma criança, mas agora ela sente a presença de um grande homem. Quando percebe isso, ela se ajoelha, segurando a mão dele, e diz que nunca vai questionar como ele aprendeu as técnicas dele. Só que ela quer saber uma coisa. Ele tá confiante pra competir? O nosso garoto sorri, lembrando ela de que ele é o filho da Fênix do Veneno. As palavras dele emocionam ela, e ela abraça ele, dizendo que tem orgulho. Abraçando a mãe, o nosso protagonista pensa que o abraço dela é quente. Por isso, ele jura proteger a vida comum dele e eliminar tudo que atrapalhar isso. Um mês depois, no jardim, Tang-ji caminha com Tang-jiu, o grande líder do Rei das Trevas. Ele pensa em deixar as coisas como estão, ainda mais porque a competição não é brincadeira de criança. Ela sorri, dizendo para deixar Yanong em paz, confiante de que o nosso herói tem os motivos dele. Por sua vez, Jik também reconhece que a mentalidade e a coragem do garoto são inacreditáveis para a idade dele. Ela agradece por ele ter protegido Yong-yang até agora. Mesmo assim, Jock admite que precisou intervir, mas se pergunta se tá tudo bem o nosso garoto não treinar separado. Enquanto isso, o nosso protagonista fica no quarto dele meditando. Ele reflete sobre a rotina dele. Comer limpo, dormir bem e usar métodos internos para corrigir os canais de chi dele que estão tortos. Olha, simplesmente lapidar força e técnica é desnecessário agora para alguém que despertou como um mestre da espada. Por isso, ele acredita que é essencial fortalecer o receptáculo primeiro. Ele põe a mão no chão, pensando que na tenra idade de 12 anos, os meridianos dele não estão tão bloqueados. Equilibrando-se em um dedo, Yan conclui que, conforme o nível dele aumenta, a transformação vai acontecer de forma natural. Por fim, o dia da competição chega. O nosso garoto, animado, diz pra mãe que tá indo, e ela diz pra ele se cuidar. Tanji também se despede da irmã, e então o nosso herói e Jackie partem por trás. A mãe observa, desejando que Tang Longryang pudesse ver como o filho deles cresceu bem. No salão do Rei das Trevas, muitos participantes chegam. O nosso cara tá ocupado comendo, dizendo que eles chegaram cedo. Nisso, um grupo de garotos se aproxima, reconhecendo ele como o filho da Fênix do Veneno que bateu em Munshan. Mas eles descartam isso como um boato, dizendo que ele nem conseguia aprender artes marciais. Por causa disso, eles decidem que precisam impor disciplina. O nosso protagonista, irritado, joga um bolinho de arroz no rosto do líder. A força do impacto derruba o garoto no chão. Os outros gritam, se perguntando se ele usou uma arma oculta. Logo, um percebe que é só um bolinho de arroz meio comido e se pergunta como aquilo pode ser tão forte. Ian zomba deles, desafiando o grupo e perguntando se eles vão correr mesmo sendo participantes. Furioso, o grupo ataca todo junto, mas o nosso garoto nem pisca. Do outro lado, Tang-juk se aproxima e vê um corpo sendo arremessado no ar. Ele corre até o nosso herói, só para encontrar o grupo inteiro caído no chão. Yan senta em cima da pilha, comendo um bolinho de arroz. Ele pergunta ao Juk se ele chegou, dizendo que estava ficando entediado. Ele sorri, dizendo pro líder não julgar errado, já que eles que começaram. Depois disso, Yuki leva a mão ao rosto. No conselho, as pessoas gritam com o grande ancião. Eles não sabem como podem ignorar tantos feridos pouco antes da competição. Diante disso, o ancião Sek-jung sugere mudar as regras. Lá fora, os participantes se reúnem em fila. Uma garota sussurra,
perguntando como a competição é feita, então outra garota explica o processo. 2 a 3 anos de treino, seguidos de duelos 1 contra 1. No palco, Tangjok pede silêncio. Ele se apresenta como o supervisor e explica a ordem. 3 anos de prática, seguidos da competição principal. De repente, o ancião sobe ao palco e anuncia que vai ser conduzida como uma disputa de veneno Gu. Todo mundo fica chocado. Como eles sabem, uma disputa de veneno Gu é colocar venenos fortes num jarro para lutar até só o mais potente ficar. Uma batalha geral onde só um sobrevive. O ancião explica que, por causa dos incidentes infelizes que causaram muitas desistências, eles não podem seguir com duelos padrão. Naturalmente, Yukoi percebe que isso está acontecendo por causa do nosso garoto. O ancião diz que, para evitar mais incidentes, eles vão mudar o formato. Com isso, os alunos ficam claramente com raiva, culpando Yunyong. O ancião diz que o cargo é vital para o futuro da família Tang. Ele ordena que eles lutem, sobrevivam e conquistem, prometendo que o vencedor vai ter tudo. O nosso cara olha para os oponentes com um sorriso de canto. Agora que ele percebe que só um competidor vai sobreviver, ele pensa consigo mesmo que isso não parece nada difícil. À noite, acontece uma reunião secreta no acampamento da seita da Espada da Lua Sombria, dentro do território da Aliança da Morte Negra, na província de Sichuan. Um dos homens agradece a presença de todos e pede que escutem com atenção sobre os planos recentes da família Tang. Em resposta, os outros homens na mesa redonda perguntam se ele está se referindo à competição de jovem líder do clã. O terceiro homem confirma, dizendo que os espiões deles relataram que a competição começou há alguns dias e, por isso, os participantes, as crianças com potencial para liderar a família Tang, já partiram em carruagens. Eles comentam que a família Tang atual é fraca o bastante para que o líder deles, Yu Gil-jun da Aliança da Morte Negra, pudesse destruir eles a qualquer momento. Só que o orador explica que Yu Gil-jun tá deixando eles em paz por enquanto, porque eles ainda têm alguma utilidade. Ele destaca que essas crianças são o futuro da família. Portanto, se algo acontecer com elas, isso vai ser um golpe permanente na família Tang. Os homens concordam com o ancião da seita da Espada da Lua Sombria, mas um membro alerta que eles precisam ficar atentos, perguntando quando devem agir. O ancião responde que, por enquanto, eles não vão fazer nada, o que choca os outros membros. O ancião acredita que rastrear as carruagens e matar os pássaros fracos agora seria fácil demais, e assim, não seria um golpe doloroso o suficiente. Ele lembra que a competição dura 4 anos, pedindo para eles imaginarem a devastação se todas as crianças criadas com tanto cuidado morrerem bem no clímax. Com um sorriso, o homem mascarado dá um sorriso de canto, concordando que isso seria, sim, um golpe fatal. Outro membro sugere deixar a família Jagal ou a família Moyang cuidar disso. O ancião da Lua Sombria, Maquinho, concorda, decidindo que eles só vão rastrear as carruagens e fazer o movimento deles depois de 4 anos. O rastreamento já está organizado e já plantou uma pequena semente para garantir que a família Tang caia totalmente nas mãos deles. Enquanto isso, no local da competição em Common Mountain, o instrutor conduz o grupo para frente. O homem anuncia que, embora as regras tenham mudado, o cronograma continua o mesmo. Então, os participantes vão ser chamados por número, em vez de nomes. Como eles são o grupo 7, o instrutor vira e percebe que tá faltando um. Olhando para trás, ele pergunta ao número 28, que é o nosso protagonista, por que ele tá ficando para trás. Ian pede desculpa por ter ficado para trás, dizendo que só ficou pensando um instante. O instrutor repreende ele mesmo com o pedido de desculpa, avisando para ele não ficar para trás. Enquanto eles andam, o nosso garoto se pergunta por que a pessoa guiando eles não percebe isso. Ele sente uma presença atrás deles, certo de que estão seguindo eles. De repente, enquanto avançam, eles param diante de um penhasco enorme. Do penhasco, uma voz exige a senha do grupo 7. O instrutor responde com o rei do veneno oculto. E uma luz brilha, confirmando o código. Imediatamente, uma figura sai da parede de pedra segurando um leque. Ele se apresenta como Jagal Changjin, dizendo que tá aqui para ajudar na competição deles. Os alunos percebem que a família Yeagle já foi uma das 5 grandes famílias, mestres famosos de formações, mas caiu por causa da invasão do Senhor Demônio do Brilho dos Céus. O grupo entra no penhasco e se surpreende ao ver uma paisagem linda escondida lá dentro. Jagel Chang explica que eles usam as formações para impedir que gente de fora interfira na competição. Naturalmente, Yuri fica impressionada ao perceber que essa é a famosa técnica de formações da família Jagel. Jun também fica impressionado, dizendo que dentro da formação não dá para perceber a estação nem o espaço. Enquanto o grupo começa a atravessar uma parede de relâmpagos, Muriel olha pro nosso garoto de lado. Ela acha que ele tá agindo estranho e não tá se concentrando, lembrando que ele tava do mesmo jeito mais cedo na carruagem. Voltando num flashback da viagem de carruagem,
O instrutor pediu para as crianças se apresentarem. Yuri olhou para o nosso herói, dizendo que todo mundo sabe da briga que ele teve. A Jun então disse para o nosso garoto que ele é bem famoso por ter deixado Tangyong Rayong num estado tão ruim. Yuri acha o nosso protagonista ousado pelas ações dele. Ela avisa ele que talvez ele não esteja seguro durante os 4 anos da competição, já que o bisavô de Tangyong Rayong é um dos 3 anciãos. Nessa hora, Yanong interrompe, perguntando se eles estavam culpando ele por a competição ter virado uma disputa de veneno Gu. Muriel se recusa a deixar esse assunto pra lá. Dado o rosto convencido dele, ela não sabe se aquela era a cara de alguém que se sentia arrependido. Em vez de pedir desculpas, o nosso garoto dá um sorriso de canto, deixando Muriel ainda mais irritada. De volta ao presente, Muriel observa o nosso herói enquanto anda. Ela jura que se esse cara causar outro problema, ela não vai deixar passar. De repente, ela esbarra em Yuri porque todo mundo para de andar. Tanto Yuri quanto John parecem apavorados. Percebendo que Jagao Chandin, o guia deles, sumiu completamente. Para surpresa deles, o nosso garoto avança e tenta tocar o ar vazio. Muriel se pergunta o que ele tá fazendo. Ela acha estranho como ele parece tão relaxado. Enquanto isso, Jagao Chang segue sozinho pela estrada. Na cabeça dele, ele presume que as crianças já devem estar em pânico dentro da formação. Afinal, ele sabe que dentro da formação Domo Fantasma de 7 Trancas da família Jagao, não existe saída sem o conjurador. Ele lembra que o ancião prometeu dobrar o apoio à família Jagao se ele eliminasse o número 28. Mas de repente, para surpresa de Jagao Chandin, o ar atrás dele se racha e se abre. Da rachadura, as 4 crianças espiam para fora. Shang Tsur tá gritando, confuso. O nosso garoto questiona o instrutor Jagao sobre o que vai acontecer se ele deixar eles para trás. Chongqing fica sem palavras e em seguida mente rápido, dizendo que cometeu um erro. Yuri vira pro nosso protagonista e pergunta como ele fez isso. E ele só responde que cortou. Pra Muriel, não é hora de se preocupar com isso. E ela diz para todo mundo não perder o instrutor Jagao Chang de novo. Mas quando eles olham para trás, Chong já sumiu de novo. Eles gritam que ele desapareceu, fazendo o nosso garoto soltar um suspiro profundo. Enquanto foge, o instrutor pensa que ele é patético, correndo dentro da própria formação. Logo, ele vê uma luz brilhante. Percebendo que é a saída que leva ao campo de treino, ele escapa da formação, pensando que isso deve ser o suficiente. Mas aí uma voz alerta ele. É Tang Wanjin, o supervisor do Grupo 7. O instrutor fica morrendo de medo. Então ele mente e diz que parece que o Grupo 7 não vai participar, explicando que eles não apareceram. Mas nessa hora, o ar atrás deles começa a se rachar. Do outro lado da formação, o nosso herói enfia a adaga na rachadura, e a rachadura se estilhaça em pedaços como vidro. Jagao Chang observa sem acreditar quando a técnica suprema da família Jagao, a formação Domo Fantasma de 7 Trancas, se quebra tão fácil. Por fim, Yongyong encara o instrutor com os olhos vermelhos brilhando. Muriel, impressionada, se pergunta como o nosso herói quebrou a formação só com uma espada curta, perguntando como isso é possível. O nosso garoto explica que ele não quebrou a formação. Em vez disso, ele só abriu uma brecha. Aí ele avisa que vai fechar logo. Então eles devem correr e sair. Lá da frente, o supervisor grita, perguntando se eles são os participantes do Grupo 7. Os alunos confirmam, mas perguntam quem ele é, até que um deles nota o brasão da família Tang no capuz dele. O supervisor diz que estava preocupado que eles tivessem sido atacados como o instrutor disse. Ao ouvir isso, Yongyong vira pro instrutor e repete a palavra atacados com sarcasmo. O instrutor tá claramente tremendo de medo. O nosso protagonista dá um sorriso de canto, sugerindo que o instrutor deve ter entendido errado e achado que eles tinham se perdido. Graças a ele ter marcado a entrada, eles encontraram o caminho com facilidade. Qian suspeita que o instrutor tá agindo sob ordens dos anciãos da família Tang por enquanto, mas decide deixar pra lá, já que é só um palpite. Mesmo assim, ele jura que, se descobrir depois da competição que o instrutor trabalhou com os anciãos, ele vai destruir o clã Jagao por completo. Em resposta, o instrutor ri com a voz tremendo, pede desculpas pelo erro e diz que vai checar a formação quebrada. Com isso, ele sai correndo depressa. O supervisor então dá boas-vindas por eles terem chegado em segurança, pedindo desculpas pelo barulho e pela falta de escolta. Ele se apresenta como Tang Wanjin, um membro da Brigada Bond, responsável pelo treino deles durante a competição. A Brigada Bond é uma força militar direta que serviu sob o antigo jovem líder do clã da família Tang. Como cada membro é tão forte quanto um grande líder, eles são uma das forças de elite mais poderosas da família Tang. Muriel vê Yan mexendo no nariz e fica irritada, ainda mais ao lembrar que o antigo jovem líder do clã era a mãe dele, a Fênix do Veneno. Depois de jogar algo fora, o nosso garoto pergunta por que Tang Wanjin não tá na casa principal da família Tang. O supervisor explica que, anos atrás, eles lutaram uma batalha desesperada para proteger o mestre deles,
a Fênix do veneno, contra o Senhor Demônio do brilho dos céus, mas foram destruídos. E como falharam em proteger o mestre, eles não passam de pecadores. Os alunos encaram a palavra pecadores com nervosismo, mas o supervisor continua explicando as regras. O primeiro ano é de treino por conta própria, permitindo que eles treinem como quiserem, e eles vão receber livros de artes marciais ou ensinamentos de acordo com o desempenho. Um aluno pergunta sobre a técnica lendária da família Tang, o reinado das 10.000 flores celestiais, que se perdeu durante a luta com o Senhor Demônio. O supervisor confirma que o reinado das 10.000 flores celestiais é garantido para quem virar o jovem líder do clã. Mesmo incompleta, os anciãos passaram a essência da técnica adiante. Com isso, o nosso garoto pensa no reinado das 10.000 flores celestiais. Ele sabe que é uma técnica que lida com muitas armas ocultas como uma chuva forte, parecida com técnicas de controle de espada, e por isso se pergunta se consegue imitar. O supervisor diz que falou demais, mandando eles focarem só no treino. Ele também esclarece que eles podem treinar juntos ou sozinhos como quiserem. Muriel pergunta onde eles vão dormir, e o supervisor diz que vão dormir na natureza para aprender a sobreviver na floresta. Claro que isso assusta as crianças. O supervisor pergunta se eles acharam que iam treinar em camas confortáveis, argumentando que conforto não deixa ninguém forte. Por isso, se adaptar a ambientes extremos é a prioridade. Ele ergue o punho e manda eles começarem a praticar conforme o próprio julgamento. Enquanto as 3 crianças tremem de medo, o nosso protagonista continua relaxado e a interrompe e pergunta se tá tudo bem viver com conforto e dormir numa cama boa se ele for qualificado. Afinal, nutrição é importante para crianças em crescimento. Ele também acha que se adaptar à floresta parece desnecessário. De novo, as crianças rangem os dentes, chocadas com a arrogância dele. O supervisor pensa por um instante, vendo o nosso garoto como a definição de arrogância. Mesmo com as outras crianças ficando com raiva dele, o supervisor aceita o acordo. Ele diz que se o nosso herói passar num teste, ele pode ficar no casarão dentro da formação. Mas se ele falhar, é melhor estar preparado. Yun concorda. O supervisor então anuncia que o teste é simples. Membros da equipe vão cercar ele e lançar armas ocultas. De repente, a cena muda. O nosso garoto fica no meio, enquanto ao redor dele, no chão, nas árvores e no penhasco, homens estão à espera. O supervisor explica o teste. Se o nosso protagonista conseguir bloquear ou desviar das armas em até 5 passos, vendado, ele passa. Assim que ele amarra a venda nos olhos, o homem acima do penhasco prepara as lâminas. Todo homem em posição fica em alerta. Os outros alunos se perguntam se isso é possível, notando que ninguém se mexeu ainda. Muriel se pergunta se eles estão esperando para aumentar a pressão. De repente, todo mundo lança as armas no nosso herói de todas as direções. Yong fica completamente imóvel, contando todas as lâminas jogadas nele. Ele acha que é um pouco demais, mas ainda é uma tarefa simples. Ele tira a adaga e usa uma técnica chamada aderência. Assim, ele bloqueia todos os ataques com a própria adaga. A aderência é um princípio das artes marciais que muita gente ignora, e entra em categorias como profundidade, peso, velocidade e mudança. A arte específica da ascensão inclui quebra, dispersão, aderência, corte e afiação. Para Yong, que entendeu esses princípios pela espada na vida passada, isso é fácil. Mas pra quem não alcançou o esclarecimento, é chocante. O nosso herói desvia cada lâmina. Nenhuma encosta nele. Na verdade, nenhuma chega nem a um palmo dele. Todo mundo fica chocado, e o supervisor não consegue entender o que aconteceu. Com um único movimento, todas as armas ocultas foram repelidas, atraídas e neutralizadas. Os alunos perguntam o que eles acabaram de ver, sem conseguir acreditar que todas as armas foram paradas com um golpe só. Aí o nosso protagonista tira a venda e pergunta se ele passou. Os alunos olham para o supervisor, que está distraído com os pensamentos, até que eles gritam para chamar a atenção dele. O supervisor pigarreia e admite que o nosso garoto passou. Ele diz que ele pode ir pro casarão e descansar. Enquanto Yanong gira a adaga, o supervisor pensa que parece que um monstro apareceu. Muriel, por outro lado, fica irritada e com inveja. Então ela grita, perguntando se ele pretende deixar a equipe para trás para curtir conforto sozinho. O confiante ignora ela. Ele olha para frente com um sorriso e se pergunta em voz alta se o casarão também oferece refeições diferentes. Claro que os alunos ficam ainda mais irritados vendo ele provocar assim. O supervisor acha bom que os outros membros da equipe não tenham perdido a motivação, mas ele sente que a disputa pelo cargo de líder do clã já está decidida antes mesmo da competição começar. Talvez esse garoto seja o escolhido. De repente, o nosso garoto para de andar, vira e lembra o instrutor de colocar carne em toda a refeição,
porque ele precisa comer bem para crescer. Mais tarde, uma matilha de lobos desce sobre a carcaça de um urso morto, pronta para se fartar. Só que no instante em que eles cravam os dentes na carne, começam a tossir violentamente, com sangue jorrando da boca enquanto caem, espumando. Nessa hora das sombras, um aluno avança e dá fim neles. Depois de lidar com os lobos, o grupo descansa numa caverna durante a noite. Yuri fica feliz que o veneno de paralisia que ela preparou funcionou perfeitamente. Ejun também concorda, dizendo que se ela continuar indo assim, eles vão ficar bem. Além disso, Muriel elogia ele, dizendo que as habilidades dele de preparar venenos são impressionantes e que a técnica de tempestade dele também não é comum. Os três se sentam ao redor do fogo com caras sombrias esperando a carne assar. Enquanto esperam, Yuri pensa que já se passaram 4 meses. Ela lembra que no primeiro dia, eles só estavam preocupados em fugir. E o primeiro encontro deles foi com um urso. Ela lamenta que, no começo, eles nem conseguiam achar presa e tiveram que sobreviver de raízes, chorando, mas com o tempo eles conseguiram caçar e achar abrigo. De repente, Ejun se pergunta em voz alta se Yan Mayang já tá vivendo com conforto a essa altura. Só de mencionarem o nome de Yan Myang, Muriel se irrita e grita pra ele não trazer esse cara à tona. A Jun admite que só estava curioso. Ela jura que, quando ele for pro casarão, ele vai receber o que merece. Por dentro, porém, Ejun pensa diferente. Pela performance que Yanong mostrou mais cedo, ele se pergunta o quão forte ele deve ter ficado, se ele continuou treinando esse tempo todo. Nisso, Muriel percebe que tem algo errado e pergunta onde foi parar a carne deles. Eles olham pro fogo e veem os espetos vazios. Acontece que Yuri já comeu cada pedacinho. Ela arrota alto, satisfeita com a refeição, e percebendo os olhares de morte, pergunta por que eles estão olhando pra ela daquele jeito. Claro que Muriel e Ejun explodem de raiva, gritando com ela por fazer uma pergunta tão óbvia. Enquanto isso, no reduto da formação Domo Fantasma de 7 trancas da montanha Gangdong, Yan Mayong está no centro do campo de treino, cercado por dezenas de guerreiros armados. O instrutor Wu Jin dá a ordem para começar, e na hora 2 guerreiros avançam nele por lados diferentes. Yan Mayong acerta um chute rápido em um deles, mas enquanto ele se distrai por um instante, o resto do grupo avança com as armas. Só que ele vê cada micromovimento antes das lâminas chegarem nele. E ele some. Os guerreiros ficam chocados, olhando ao redor confusos, até que, de repente, Yonayong aparece acima deles no ar, usando anéis em todos os 10 dedos. Ele declara: "Tá na hora de testar a nova técnica dele." Ele cruza as mãos com os olhos brilhando em verde. Então, enquanto os guerreiros se preparam, Yonayong joga todos os 10 anéis para baixo. Os guerreiros ficam confusos com as armas espalhadas, mas, de repente, os anéis se transformam no ar. Eles viram lâminas circulares giratórias e afiadas, atacando antes que alguém consiga reagir. Yan Meiyong manda eles girarem, e assim, os anéis se movem num padrão caótico, executando a dança frenética da linha giratória. O instrutor Wu Jun observa sem acreditar e percebe que Yanong neutralizou os membros treinados num instante. Além disso, ele controlou a força de um ataque tão amplo para só arranhar a pele de todo mundo, evitando ferimentos fatais. Wu Jun se aproxima, segurando um dos anéis, e pergunta se Yan Meiyong criou essa técnica sozinho. Yan Mayong confirma, dando ao golpe o nome de dança frenética da linha giratória. O Jin fica impressionado, afinal, seria quase impossível escapar se alguém fosse pego naquele alcance. Sem contar que manter uma técnica dessas deve consumir uma quantidade enorme de energia interna, então é impressionante como ele conseguiu. Em resposta, Yongyong explica que ele já tinha pedido o manual de técnicas de olhos. Win concorda com a cabeça, lembrando que existiam os olhos que perfuram o céu e os olhos do fluxo corrente. Ele lembra de ter recomendado os olhos que perfuram o céu porque a outra técnica era conhecida por ser incompleta. Mas Yan Mayang revela que dominou os olhos do fluxo corrente. Sem dúvida, Wu Jun fica atônito. Ele pensa que os olhos do fluxo corrente são uma das técnicas mais antigas da família Tang. E mesmo assim, esse forasteiro dominou. Yon explica que, embora a essência estivesse faltando, ele percebeu que a técnica fazia parte de uma arte marcial ascendente. Usando os olhos do fluxo corrente, ele consegue ver a trajetória perfeita, permitindo lançar as armas com precisão e usando o mínimo de energia interna. A essa altura, nada surpreende Wu Jun mais. Ele admite que Yanong completou a essência que faltava explorando por conta própria. Mudando de assunto, Wu Jun menciona que, em 2 meses, as crianças da equipe dele vão chegar para fazer o mesmo teste. Ele revela que elas já provaram ter habilidade para fazer o teste, mas insistiram em voltar só depois de estarem mais lapidadas. Yamon sorri, achando isso interessante. Ele fica mesmo animado para ver o quão fortes aqueles amigos ficaram. Vendo ele ir embora, Wu Jun se pergunta se Yan estava, na verdade, preocupado com os companheiros de equipe. Enquanto isso, Yong olha para o céu pensando em destino. Na vida passada, a única ligação dele era o mestre dele,
o fantasma da espada. Agora, apesar da origem e das ações dele, novas ligações estão se formando, criando algo que pode ser visto como parte de uma vida comum. Por isso, ele pensa nos membros da equipe e percebe que, por algum motivo, ele quer ver eles também. De volta à caverna, a confusão continua enquanto Muriel e a Jones repreendem Yuri por ter comido toda a carne. Por fim, 2 meses depois, a equipe está pronta para avançar para a próxima etapa. Eles estão empolgados enquanto caminham até o reduto. Muriel reflete que, no primeiro dia de treino, eles eram só iniciantes, mas agora atingiram um nível de poder completamente diferente. Na verdade, Yejun admite que está até animado para encontrar Yeon-ma-yong de novo, enquanto Yuri resmunga que vai partir a cabeça dele ao meio. Lá de trás, o resto dos aprendizes olha pro trio, cochichando que eles são bem assustadores. Então a equipe entra no salão do reduto da montanha Gangdong. Muriel grita a plenos pulmões, exigindo que Tang Yeon-myong apareça agora. Só que o salão fica em silêncio. Muriel olha ao redor, perguntando por que tá tão quieto, e ela ri, perguntando se ele fugiu de medo. Yuri estala a língua, dizendo que é uma pena, porque ela queria esmagar a cabeça dele. Muriel vira e grita de novo que ele tá quieto demais, mas, de repente, ela congela. Yeonong tá bem atrás dela, de boa, descansando uma mão no ombro dela. Ele sussurra que estava escondido para surpreender eles. Aí ele dá um sorriso de canto, perguntando o que, exatamente, eles estavam planejando fazer com a cabeça dele, chamando eles de vocês. Os 3 alunos encaram chocados enquanto o nosso garoto continua falando. Ele pergunta se eles estavam falando de esmagar a cabeça dele mais cedo, e brincando se pergunta se eles querem ver o resultado do treino deles, ou se ele deve atacar primeiro. Em resposta, Muriel e Yuri gritam que era só brincadeira. Muriel morde o lábio pensando consigo mesma. Ela percebe que eles nem notaram ele até virarem, e com isso se pergunta se essa é a diferença nas habilidades, mesmo depois de todo esse tempo na floresta aguçando os sentidos. De repente, o nosso herói abraça Yuri, chamando a atenção de Muriel. Ela observa ele, se perguntando o que ele fez durante esse tempo. Nessa hora, ela nota que Yeongyong ficou mais alto. O rosto dele também parece diferente. A garota cora, mas logo se repreende, perguntando por que tá pensando assim. O nosso garoto tranquiliza ela para não desanimar, explicando que, até do ponto de vista dele, eles ficaram bem mais fortes do que antes. Mas ele acrescenta que eles só parecem menos impressionantes porque ele tá ali. Por causa disso, os 3 ficam irritados, pensando que essa autoconfiança chata dele nunca muda. Enquanto isso, no salão, na mesa redonda, o instrutor Jagao Cheng chama todo mundo para se reunir. Ele pergunta se teve alguém de destaque nos grupos, e um instrutor menciona a participante número 2, dizendo que ela mostrou um crescimento notável em comparação com os outros. Ele explica que, mais do que vontade de ficar mais forte, ela parece estar queimando de um ódio enorme por alguém e se alimenta dessa emoção. Outro instrutor cita o participante número 10, que passou no teste de guerreiro em só 1 mês. Enquanto isso, Chang pensa consigo mesmo. Ele admite que o número 2 e o número 10 se destacam. Mas depois de encarar o número 28, Yeonong, eles parecem comuns. Ele lembra o choque que teve quando o nosso protagonista rompeu a formação e mostrou habilidades que nem mestres conseguiriam fazer. Mesmo assim, Chang decide que recrutar o número 28 é arriscado demais, porque o garoto parece ter percebido as tramas dele. Quando um instrutor pergunta se Chang tá bem, Chang mente, dizendo que o grupo dele não teve ninguém fora do comum. Ele decide tirar o número 28 da conversa, já que eles precisam de um fantoche que possam controlar. Em vez disso, ele sugere recrutar a número 2. Ele planeja apresentar ela ao sobrinho dele, dizendo que ouviu que a número 2 ficou com o rosto desfigurado por causa de um ferimento, então não deve ser difícil mexer com o coração dela. Chang explica o plano dele. Se eles ajudarem essa criança a vencer e noivar ela com o sobrinho dele, a família Jekyll vai virar oficialmente a família externa do chefe da família Tang. Com o tempo, eles vão fundir a família Tang com a casa principal deles. Com isso, ele encerra a reunião. Enquanto sai andando, Jung pensa consigo mesmo que o número 28 é valioso demais para perder. Por isso, ele decide que, se o nosso herói sobreviver à competição, ele vai tentar ele com vingança, adotar ele como filho e oferecer o cargo de jovem líder do clã da família Jagao. Um tempo depois, dentro do casarão, Muriel se sente feliz. Mesmo com o treino deles tendo dobrado, nada se compara ao conforto de uma boa noite de sono. Ela vira para Yuri e pergunta se Yejun e Yeongyong foram pro laboratório hoje. Yuri responde que sim, acrescentando que Yejun entrou lá com tudo, rangendo os dentes e jurando que ia matar. Dentro do laboratório, Yejun dá um sorriso de canto. Ele levanta um frasco e diz que esse é o veneno em que ele colocou toda a alma para fazer. De repente, o nosso cara pega a tigela de veneno e bebe tudo na hora. Yejun surta, perguntando por que ele bebeu tanto assim. Ele chama ele de maluco e sacode Yeongyong com força, até o nosso herói sentir que vai desmaiar de tanto sacolejo. Forma espuma na boca dele,
Mas aí o nosso garoto arrota bem na cara de Jun. Jun cai no chão, chocado, enquanto o nosso protagonista se sente imune ao veneno. Ele dá um sorriso de canto, perguntando se o veneno é mais fraco do que o esperado. Com isso, a Jun quase começa a chorar, gritando que é um veneno que poderia derreter ele por dentro e se perguntando por que ele ainda tá bem. O nosso cara provoca, sugerindo que talvez o veneno dele só não seja tão bom. Claro que isso deixa Yeon furioso. Ele grita perguntando por que o nosso herói não tá morrendo. Do lado de fora da porta, Muriel e Yuri ouvem os gritos e chutam que não tá funcionando. Depois disso, o nosso garoto bebe outra tigela. A Jun manda ele não beber veneno como se fosse bebida, mas o nosso protagonista pergunta se tem mais, porque não afeta ele em nada. Hajeon bate o punho de raiva, se perguntando se o nosso herói é imune a tudo. Enquanto isso, Yongyong limpa os lábios e pensa. Ele sabe que não é bem imunidade. Na verdade, é a técnica central da família Tang, a loucura do refinamento de veneno. Ele acredita que, se eles são chamados de mestres do veneno, deveriam conseguir controlar até os venenos que entram neles. Como esperado, os venenos que entraram no corpo dele se transformaram em energia interna. Por isso, dentro de um certo limite, veneno não é diferente de um elixir pro nosso garoto. Só que ele sabe que esse estado só dá pra alcançar com um entendimento profundo. Ele percebe que venenos fracos quase não aumentam mais a energia interna dele, então ele precisa de venenos mais fortes. Ele pensa nos perigos que vêm pela frente. Yeon sabe que não pode garantir vitória se a Aliança da Morte Negra ou o Senhor Demônio do Brilho dos Céus invadir. Ele não tem rixa pessoal com a Aliança da Morte Negra, mas como eles dividiram a cidade de Sichuan, ele não pode ignorar eles. O líder deles é chamado de Gênio, que destruiu 3 das 9 facções. Por isso, para viver como humano, o nosso garoto precisa ficar tão forte quanto era na vida passada. A Jun, exausto, murmura que, se ao menos ele conseguisse criar os 10 venenos da família Tang. O nosso herói vira e pergunta o que ele acabou de dizer. Então, Ejun explica que os 10 venenos são os venenos mais fortes passados pelos ancestrais deles. Ele diz: quanto maior o número, mais forte o veneno. Mas a maioria das fórmulas se perdeu com o tempo. Ele menciona que o 10º veneno era tão potente que até mestres do nível transcendente eram afetados. Yan fica chocado, pensando que um veneno que afeta mestres de nível transcendente vale a pena cobiçar. Ele pergunta a Ejun se ele consegue preparar o 10º veneno, mas Ejun diz que é impossível porque a fórmula se perdeu. O nosso cara fica triste porque o veneno atual de Yeon nem dá mais sensação nele. Isso irrita Ejun, e ele avisa que o 10º veneno é tão perigoso que é proibido, dizendo que nem o nosso garoto sobreviveria se bebesse aquilo. Enquanto isso, à noite, a participante número 2 luta contra um homem que aperta o pescoço dela. Fumaça preta sai da boca do homem, enquanto ele pergunta o que ela fez com ele. Ele tosse e fogo sai da boca dele. Então ela manda ele repetir. Ela zomba do rosto dele enquanto fogo explode dos olhos e da boca dele. Ele grita e avança nela, mas antes de encostar nela, a mão dele quebra como pedra. Ele cai no chão e se estilhaça por completo. Ela dá um sorriso de canto, dizendo que ele virou cinzas num instante. Além disso, ela se espanta com o poder do veneno dado pelo avô dela, revelando que esse é o 10º veneno da família Tang. Ela toca o rosto desfigurado, dizendo que a dor que ela sentiu naquele dia é inesquecível. Mais uma vez, ela jura continuar alimentando essa raiva e essa dor. Ela joga o cabelo para longe dos olhos, revelando que ela é Tang Yong-ryong. Por fim, com um sorriso de canto, ela promete atormentar Yong-yang bastante na disputa de veneno Gu. No dia seguinte, o supervisor Tang Woo-jin se dirige à equipe. Ele diz que mais um ano se passou desde o treino deles e explica que, até aqui, ele vinha refinando as artes marciais deles. Mas o desafio de verdade começa hoje. Em específico, ele anuncia que eles vão decidir um líder de equipe. Os alunos ficam chocados, então Woo-jin esclarece que, por enquanto, eles vão nomear um líder temporário. Mas no 3º ano, eles vão eleger oficialmente um líder para representar eles na disputa de veneno Gu. Ele acrescenta que, como é uma batalha de vida ou morte, o participante mais destacado deve liderar. Depois de ouvir isso, Yuri nota que nem todos os participantes vão para a disputa Gu, e Muriel percebe que isso significa que quem ficar para trás vai morrer. Ela diz que a escolha deve ser baseada em conquistas e, com isso, aponta para o participante 28, Tang Yong-yong, e John concorda, dizendo que o nosso garoto é o principal candidato. Então o supervisor pergunta se há alguma objeção. Todo mundo fica em silêncio. Aí o supervisor chama o número 28 para frente para receber uma recompensa. Ele entrega um pequeno baú com uma pílula, explicando que é a pílula do coração celestial, um elixir feito com ginseng de 100 anos que aumenta muito a energia interna. Os outros membros ficam chocados por um item tão valioso ser dado ao Yanong. O supervisor explica que é um privilégio do líder da equipe, porque a família Tang tem grandes expectativas sobre eles. Mas por dentro, ele acredita que as expectativas dele sobre Yanong são ainda maiores. O nosso protagonista pergunta se tem mais alguma coisa,
E Woojin fica confuso. Então o nosso garoto pergunta se pode receber outra coisa em vez do elixir, porque ele não precisa disso. Claro que isso irrita os outros membros. Eles gritam com ele, perguntando se ele sabe o valor e mandando ele entregar se não for tomar. O supervisor pensa que recusar um elixir é improvável, a não ser que a energia interna de alguém já esteja cheia, então ele pergunta o que Yongyong quer em vez disso. O nosso herói responde que quer os 10 venenos da família Tang. Mais tarde, a equipe se reúne no quarto de Yongyong, encarando uma pilha de armas. Muriel pergunta se foi só isso que ele pegou e exige saber onde está o elixir. Segurando uma lâmina, o nosso garoto explica que não conseguiu pegar os venenos, então pegou isso no lugar. Muriel tenta dar um soco nele, mas ele desvia, fazendo ela gritar e chamar ele de idiota. Yuri diz que eles deviam respeitar a escolha dele, e EJ acrescenta que o ancião vai ficar feliz em poupar a pílula. O nosso protagonista interrompe, revelando que ainda não devolveu a pílula. A cena muda para horas antes. O supervisor entrega as armas para o nosso garoto, perguntando se ele tem certeza. O nosso herói diz que lamenta não ter pegado o veneno, mas isso já é suficiente. Quando o supervisor pergunta se ele precisa de mais alguma coisa, o nosso garoto pergunta qual é o plano para a pílula devolvida. O supervisor diz que ela volta para o salão de remédios, mas o nosso herói sugere uma ideia. Se os membros da equipe unirem forças para derrotar o líder temporário, eles deveriam ficar com a pílula. O supervisor concorda, achando que isso é uma boa motivação. De volta ao presente, o nosso garoto termina de explicar e diz para eles desafiarem ele a qualquer momento antes da disputa de veneno Gu. Na hora, os membros da equipe disparam para fora para pegar as armas, gritando que Tang Yunyon tá acabado. Vendo eles irem, o nosso protagonista decide não pegar leve com eles. Na verdade, ele decide que, se virar o jovem líder do clã, vai garantir que todo mundo ganhe uma pílula do coração celestial. Depois disso, ele sai para fora para acertar a ordem entre eles. As estações passam, e a equipe cresceu muito. No meio de uma luta, o nosso garoto joga EJ pra longe e pergunta quantas vezes Ejun perdeu. A Jun responde que umas 173 vezes. Muriel pergunta se o nosso herói nunca cansa, enquanto Yuri admite que desistiu de lutar faz tempo e só vive pra ver a cara de Yanong. Muriel cora e concorda que é divertido ver ele. Por fim, o nosso garoto estende a mão pra Ejun, dizendo que, já que Ejun aceitou a derrota, o nosso garoto vai ficar com o cargo. Ejun aperta a mão dele, dizendo que não consegue imaginar Yan perdendo para outras equipes. O supervisor se aproxima e elogia o crescimento deles, nomeando formalmente o participante número 28 como líder da equipe. Ele anuncia que a disputa de veneno Gu de verdade começa amanhã. Ele comenta que outras equipes tiveram mortes e desclassificações, mas em comparação, o grupo 7 tá seguro e cresceu num nível comparável ao da Brigada Bond. Ele avisa pela última vez, explicando que na disputa de veneno Gu, é permitido usar venenos extremos, exceto os 10 venenos. Por isso, ele manda eles maximizarem as capacidades. No dia seguinte, Ejun entrega uma caixa de venenos pro nosso protagonista. Ele avisa que o veneno suprimido por elixir de fada é letal com uma única gota e explica o veneno ocular. De repente, ele se segura para não se preocupar demais e pede pro nosso garoto prometer que vai vencer. A Jun estende o punho e o nosso herói encosta nele, diz que sim e brincando dá um tapinha no rosto dele. Ele promete que só os companheiros de equipe dele poderiam ferir ele. Depois se teleporta pro chão, dizendo que tá indo. Enquanto isso, Tangyong Ryong segura um recipiente de veneno, declarando que o dia finalmente chegou. Ela se sente sortuda por ter os 10 venenos e um novo aliado. Depois, ela entra num portal e encontra o instrutor Jagao Chengxin esperando. Ela pergunta como a família Jagao planeja ajudar ela, e o instrutor diz que a arena usa a formação da família dele, então colocar ela numa boa posição é fácil. Ryong pergunta o que eles querem em troca, e o instrutor admite que a família dele é fraca e quer se unir à família Tang sem perder a soberania. Ryong percebe que ele quer usar ela como apoio para interferir em assuntos do clã. Então ela pergunta o que acontece se ela rejeitar eles depois. O instrutor diz que é por isso que ele tá construindo confiança. Agora, quando eles terminam de discutir o acordo, Ryong fica feliz. Ela pensa que aguentou 3 anos por esse momento e, com isso, jura que vai matar Yongyong e retomar a vida dela. Em outro lugar, o participante da equipe 3, Tang Gukran, está coberto de sangue. Ele segura uma espada e parece decepcionado, reclamando que a força militar da família Tang era só conversa. Atrás dele, os corpos dos guerreiros que tentaram treinar ele estão mortos no chão. Por fim, o nosso garoto chega ao local. Ele olha ao redor e pensa que é um dia perfeito para alguém morrer. Com isso, a disputa de veneno Gu começa. O nosso garoto fica em cima do penhasco, olhando para a arena enorme da disputa de veneno Gu. Ele nota que a área é gigantesca, então percebe que pode demorar um pouco para achar alguém. Enquanto isso, por magia, o instrutor Jagao Changgen observa o nosso protagonista de longe. Como esperado do grupo 7, o número 28 apareceu. Ele sente que o potencial do nosso garoto está sendo desperdiçado, mas como a família Jagao fez a escolha dela, ele decide eliminar ele rápido,
antes que surja qualquer variável. De repente, Chong se assusta. Ele vê o nosso cara olhando direto pra ele através da observação mágica. Ele não sabe como isso é possível, já que a visão dele tá escondida atrás de várias camadas de formações. Sem hesitar, o nosso garoto corta o ar vazio com a espada e rompe a conexão da formação. Ele tinha sentido um olhar desagradável e suspeitou que fosse a família Jagal. Ele lembra o supervisor Wan, dizendo que ninguém devia interferir na disputa. E mesmo assim, o nosso herói percebe que eles estão se metendo desde o começo. Por causa disso, ele decide deixar eles tentarem o que quiserem. Então ele salta do penhasco, planejando questionar eles quando a disputa acabar. De volta ao quarto, Chang respira ofegante. Ele tá apavorado. Ele pensa em como estava cercado por várias camadas de formações. E mesmo assim, o garoto reconheceu ele. Ele percebe que, se não tivesse recuado a visão rápido, ele teria ficado cego. E mais, ele viu a esgrima do garoto cortando o próprio espaço da formação. Ele admite sem rodeio que nunca viu um nível desses. Chang percebe que isso foi um erro de cálculo. O número 28 não é alguém que eles consigam lidar. Com isso, os olhos dele ficam vermelhos, enquanto ele decide que precisam parar o garoto de qualquer jeito, com medo de vingança. Enquanto isso, uma garota corre pela floresta, ofegante e sangrando. Ela não quer morrer e se arrepende de ter entrado na competição. Ela só queria um resultado decente para ajudar os pais pobres. Por isso, ela planeja se render e sair imediatamente. Só que, de repente, ela dá de cara com Tangu Kran. Ele tá coberto de sangue e em pé sobre vários corpos mortos. Ele olha pra ela e diz que é uma boa hora pra uma reunião. A garota tenta correr, pensando que só quer se render, mas Tangu Kran aparece atrás dela num instante. Ela tá disposta a se render a qualquer um e sair da família Tang. Mas Tangu Kran zomba dela. Ele pergunta o que ela acabou de dizer sobre ele virar o líder do clã e ofende ela. Ela falou demais, mas não aguentou quase nada. E mais, ele zomba da técnica de leveza dela e diz que a energia interna dela é ridícula. Ela grita com ele, perguntando por que ele tá indo tão longe, já que todos são da família Tang. Em resposta, Tang Yukran dá um sorriso de canto e apoia a espada no ombro dela. O cara não tá nem aí se as palavras dele machucam, sem contar que ele nunca se viu como alguém da família Tang de Sichuan. Com um golpe rápido, ele acaba com ela de uma vez. Enquanto isso, o nosso garoto corre pelo terreno. Ele para quando vê uma caverna. Era exatamente o que ele precisava. Como não tem presença humana, não há risco de encontrarem ele. Ele entra na caverna, notando que nada alerta os sentidos dele, então decide ascender rápido ao nível transcendente ali. Ele se senta bem no fundo e pensa que, como o corpo dele cresceu, não deve ter efeitos colaterais. Ele começa a reunir energia ao redor do abdômen, juntando o esclarecimento dele com a energia interna que acumulou ao beber os venenos de Eon. De repente, o corpo do nosso garoto explode com uma energia imensa. Ele destrói a barreira nos meridianos e a energia interna dele explode com força. Normalmente, artistas marciais sentem uma dor absurda enquanto as articulações quebram e se encaixam de novo, renascendo de verdade num novo corpo. Mas como o nosso protagonista tá passando por isso pela segunda vez, não é difícil pra ele. Os olhos dele brilham em verde enquanto o corpo inteiro treme de energia. Por fim, ele termina o processo. Ele enxuga o suor do rosto e se pergunta se foi sábio purificar os meridianos das impurezas agora. Ele reclama do cheiro de sujeira, mas diz que tá bom demais. Depois disso, o nosso garoto sai da caverna e fica diante do penhasco. Ele decide testar o poder dele. Então ergue a mão e aponta 2 dedos pra frente. Uma força invisível atinge as pedras e a caverna se despedaça. O nosso protagonista dá um sorriso de canto, achando que a eficiência da energia interna dele não é ruim, e decide começar a se mover para valer. Em outro lugar, Tangu Kran fica diante de uma árvore com a espada ensanguentada. Ele reclama que isso é entediante e pergunta para a pessoa no chão o que ela ficou fazendo por 3 anos. John Jill tá no chão, todo espancado, rangendo os dentes. Ele amaldiçoa a própria sorte por ter encontrado esse cara. Ele lembra do boato de que Tangu Kran é um órfão criado como neto pelo grande ancião e é monstruosamente forte. John Gill achou que teria chance se atacasse primeiro, mas não conseguiu nem tocar na gola dele. Agora ele percebe que vai morrer. Só que de repente ele pensa em Tang Yong. O fato de ele não ter dado de cara com o nosso herói alivia a mente dele. E ele começa a rir. Tangu Kran pergunta por que ele tá rindo numa hora dessas. Jong-il solta o ar e diz que só lembrou de alguém mais assustador que Gran. Claro que Tangu Kran se sente insultado. Ele diz que vai ter que ficar ainda mais assustador e decide contar um segredo, já que Jong-il vai morrer de qualquer jeito. Ele revela que é na verdade um espião da Aliança da Morte Negra, dizendo que é da seita da Espada Silenciosa da Grande Escuridão e que o nome verdadeiro dele é Mak Inguk. Ele ergue a espada para acabar com Jong-il, mas nessa hora Mak congela. Ele sente algo estranho nos nervos e não consegue se mover. Aí ele se pergunta o que tá acontecendo. Pelo lado, o nosso garoto aparece. Ele diz que sentiu uma presença e veio checar. Então ele olha pro garoto no chão e diz que é um rosto familiar. Por fim, ele pergunta a Jong-il se ele já sarou da última vez que eles lutaram, mas Jong-il, confuso, pergunta quem ele é. A cena muda pro passado,
onde um garoto fica diante de um homem idoso. O garoto pergunta se o homem quer que ele vire espião da família Tang de Sichuan. E o ancião diz que sim. Ele diz pro garoto que, com o talento dele, fingir ser órfão por alguns dias deve atrair alguém para acolher ele. Ele explica ainda que a família Tang logo vai iniciar a competição de jovem líder do clã para enfraquecer as próprias fileiras. Então, se o garoto voltar depois de cumprir a missão, todo mundo na família vai reconhecer ele. De volta ao presente, Mac tá no chão, todo roxo. Ele morde o lábio e sente como se as entranhas dele estivessem se desfazendo. E aí se pergunta o que o nosso garoto fez com ele. O nosso cara caminha até Jong-gil, que encara ele e pergunta se ele é mesmo Yan. O nosso protagonista pergunta se precisa arrebentar o rosto de Jong-gil no chão de novo para provar, fazendo Jong-gil hesitar antes de confirmar que é ele mesmo. Yan aponta para Tang Yukrin e pergunta se aquele cara confessou ser espião, e Jong-gil grita: sim. O nosso herói percebe que esse espião era a sombra que ele sentiu antes de entrar na montanha. Por isso, ele decide capturar ele primeiro. Ele vai lá e tira uma agulha envenenada do pescoço de Tangukran, deixando Jong-gil chocado. Ele pergunta se o nosso protagonista passou veneno na agulha e se espanta que uma agulha tão pequena tenha causado uma reação dessas. Jong-gil sugere desintoxicar o espião e interrogar ele sobre a posição dele, mas o nosso garoto recusa. Olha, se o espião é de uma facção sombria como a Aliança da Morte Negra, o motivo é óbvio, então não tem por que curar ele. Jong-gil olha para o nosso herói e comenta que ele mudou muito, acrescentando que Yong-yong parece não se abalar com nada. De repente, Jong-gil se curva e pede desculpas de coração pela rivalidade ruim entre eles no passado. O nosso cara sorri e diz para ele esquecer, porque ele não fica preso no passado. Mas Jong-gil grita um aviso de repente. Atrás de Yanong, Tangukran salta para um último ataque, gritando que vai levar os dois junto pro fim. Tangukran avança, mas o nosso protagonista some. Tangukran cai no chão vazio, confuso, enquanto o nosso herói aparece atrás do espião. Ele diz que normalmente não poupa um homem morrendo, mas como Tangukran insistiu em atacar, ele vai apagar ele sem deixar rastro. O nosso garoto põe a mão no ombro de Tangukran e pergunta se não seria melhor não ter corpo nenhum para limpar depois. Os olhos de Tangukran se enchem de lágrimas enquanto ele pensa que o nosso garoto é cruel. Ele cai e morre na hora. Jong-gil observa, admirado, achando aquilo esmagador. Ele sabe que o espião era um dos principais candidatos, usando a técnica da espada silenciosa da grande escuridão. E mesmo assim, o nosso herói derrotou ele sem esforço. Yong-yong olha para Jong-gil e pergunta o que ele vai fazer agora que são só os dois. Jong-gil diz que vai se render, mas não sabe o caminho para sair. O nosso garoto passa a adaga no ar, abrindo um buraco na formação, e então diz para Jong-gil ir embora e que não precisa de despedida. Jong-gil agradece por ele ter poupado a vida dele, e então o nosso protagonista some. Jong-gil sorri e deseja boa sorte para ele. Enquanto isso, na sede da seita da Espada da Lua Sombria, o ancião segura uma conta espiritual estilhaçada. Ele se pergunta o que no mundo tá acontecendo. Ele percebe que a conta implantada no filho caçula dele quebrou, ou seja, o filho dele morreu. Ele pensa no filho, nascido como servo, mas mais talentoso do que qualquer um. Para proteger o garoto da esposa ciumenta, ele mandou ele viver como espião na família Tang. Por isso, o ancião fecha os punhos furioso. Ele sente que não fez muito como pai, então jura que vai acertar essa conta. Ele grita ordens para todos os discípulos se prepararem para partir para a montanha Gangdong, decidindo que a hora de derrubar a família Tang tá perto. Ele declara que ninguém com o sobrenome Tang vai voltar vivo. Mano, o que vem por aí vai explodir sua mente. Quer a continuação agora? Então mostra a força do bando e metralha o like. Se a gente bater a meta de 100 likes, eu solto a parte 2 antes do previsto. Aproveita, se inscreve para não perder nada e a gente se vê no próximo capítulo. Fui!